Daqui quem fala é o Gonçalves Miguelzinga, e se vocês já sabem, o que não sabem é o tema na qual irei abordar agora. Já imaginou você perder o seu emprego neste momento? Tipo, de repente acontece um desastre, um azar, né? Algo que sempre acontece na nossa vida, e tu és despedido do seu emprego, perdes o seu emprego. E já imaginou, tipo, ficar 6 meses sem conseguir encontrar outro emprego? Ou vamos lá reduzir, 3 meses. Como é que tu vais se sentir? O que é que tu vais fazer? Qual será a tua saída? Obviamente você vai ficar super desesperado porque você não contava com algo do gênero. E vou dizer uma coisa, imprevistos acontecem todos os dias. Por isso chama-se imprevistos. São coisas que nós nunca contamos. Mas por mais que não tenhamos assim em mente que possa acontecer isso, existe precaução. E mais vale prevenir do que remediar, já diz o ditado. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das pessoas não atingem a liberdade financeira ou não conseguem tipo, enriquecer porque eles não planejam a sua vida social, a sua vida financeira. Eles vivem à deriva, eles vivem apenas o imediatismo. Eles acomodam-se no conforto de que o emprego vai lhes dar garantia. Mas vou dizer uma coisa, emprego não é estabilidade. Pelo contrário, emprego você estará na mão de alguém, estará sob o controle de alguém e você não terá dependência. Ou seja, você não terá independência, você vai ser dependente de um sistema. É isso que acontece todos os dias. Muitas pessoas saem de manhã, vão trabalhar, pensando que tem uma garantia, que tem uma segurança, mas na verdade eles estão dependentes deste mesmo trabalho. Eles não têm mais onde buscar abrigo. E quando o inesperado acontece, perde o emprego, eles ficam super abalados com essa situação e que muitos deles acabam por cometer suicídio. Alguns acabam por se matar, alguns acabam por inclinar-se nas drogas, nas bebidas, para conseguir encontrar conforto, porque o que acontece quando você perde emprego é algo que você não imaginava, é inimaginável. E quando isso acontece, você perde o sentido, você perde a direção, você perde o foco e tudo se recai sobre ti. Logo você pode acabar acamado, apanhar um ataque cardiovascular ou então acabar por Entendem? É isso. O que é que acontece? Uma das virtudes das pessoas ricas é que eles preveem o futuro. É incrível dizer que prevê o futuro porque ninguém prevê o futuro. Mas quando você prepara-se para o inimaginável, estás a prever o futuro. Quando você previne-se antes do acontecimento de uma determinada ação negativa, tu estás a prever o futuro. Porque aconteça o que aconteceu, quando o impensável acontecer, você vai estar protegido, porque você já estava preparado. Por isso eu levo a minha vida toda um ditado que o meu irmão me ensinou: na vida temos que estar preparado para tudo. Porque quando tu estás preparado para tudo, você jamais entra em depressão, você jamais entra em um abalo total, porque você estava preparado para o inesperado. E é isso que acontece. Então o que acontece? A minha questão é, já imaginou você perder o emprego agora e ficar 3 a 6 meses sem encontrar emprego? O que é que você faria? Qual seria a sua situação atual? Onde você se encontraria? Muitas das pessoas só estão a viver o imediato. Trabalham, tudo bem, pagam as contas e sobra quase nada, ou nada mesmo. E por não sobrar nada, eles estão no conforto porque sabem que amanhã vai cair de novo o salário. E se o amanhã não existir? E se o amanhã começasse hoje? Já pensou nisso, pessoal? Uma das coisas que faz com que as pessoas mais ricas prosperem é porque eles estão um passo mais à frente das outras pessoas. Eles estão sempre preparados para tudo o que vier. Eles têm uma mente muito além, muito avançada, muito à frente. Já o pobre, mentalmente, ele só pensa no imediatismo e no conforto. O que é conforto para o pobre? É um emprego. Quando ele é considerado efetivo, para ele já atingiu o top. Ele acomoda-se naquilo. Só que as empresas falem. As empresas entram em declínio, as empresas acabam por ter baixa de finanças, etc., de produção. E o que é que vai acontecer contigo? O que é que vai acontecer contigo se o inimaginável, o inesperado acontecer na tua vida? O meu conselho é o seguinte: tens que prever o futuro. Isso parece uma hipótese, parece
Então, qual é o meu conselho? Relativamente a você, por algum descuido, algum azar, acabar por ficar sem emprego, e a minha questão é, qual será o seu ponto de partida do momento em que você acaba por ficar acaba de perder emprego? O que é que você fará? Quais serão as suas saídas? Quais serão as suas vantagens? Qual é a carta na manga em que tu terás? Obviamente, para muitos, esta é uma informação que deixa-los abalados, porque ninguém conta, ninguém espera perder um emprego. Na maior parte das vezes, as pessoas é quem decidem eles largarem o emprego do que serem despedidos. Mas eu digo que emprego, para mim, não é liberdade financeira. Emprego não é estabilidade. É uma estabilidade disfarçada. Por que eu digo que é uma estabilidade disfarçada? Porque você estará sob domínio e o controle de um patrão. Qualquer coisa que tu fizerdes, obviamente serás despedido se for contra as leis e as regras das empresas. E as coisas às vezes não é necessariamente ser algo muito especial, ou seja, algo muito impactante, de um jeito negativo. Simplesmente se tu faltares muitas vezes por problema de saúde, etc., e não justificares as suas faltas com coerência, isso já será um motivo pelo qual você infelizmente não poderá fazer parte da empresa. Outros motivos, se tu chegares atrasado várias vezes por motivos em que talvez o tráfico, o trânsito neste caso, ou levares a criança à creche, etc. Então, se tu pensares viver como um simples empregado, é como se fosse, é mesmo que viver como um prisioneiro, porque você estará nas mãos de um detentor que você não sabe quando é que vai lhe dar na teia, e quando é que você, suponhamos que você está nessa empresa há 5 anos, de repente o chefe decide que você já não pode fazer parte do quadro porque já está há mais tempo do que devias, segundo as leis das empresas, ou segundo o pensar do chefe. Então, o que eu aconselho? O mais importante do que ter um trabalho é ter uma fonte de renda que você possa salvaguardar-se quando acontecer o azar de você perder emprego, de ser despedido, etc. Ter sempre mais do que uma fonte de renda é muito necessário, é muito importante. Não só para atingir a sua liberdade financeira, como também para garantir a tua estabilidade social financeira. Isso. Ou então, aconselho já a criar uma conta poupança em que você mensalmente, quando recebe salário, tens que pagar-se primeiro. Muitas das pessoas só não atingem a liberdade financeira ou a riqueza porque eles fazem tudo ao contrário. Quando eles recebem um salário, primeiramente eles gastam e depois é que o que sobrar é que pensam em pagar-se. Quando eu digo pagar-se, é investir em si. Esse investimento, existem várias formas destes investimentos. Estes investimentos podem ser comprar tempo, que é muito mais importante do que todos os outros investimentos, porque o tempo é um recurso em que não se recupera. O tempo que passa é um tempo perdido ou é um tempo aproveitado. Depende da forma em que você vai gerir o seu tempo. Então, quando eu digo que sempre que tu trabalhares mensalmente, você tem que pagar-se primeiro antes de pagar os outros. E esse pagar-se primeiro, quando eu digo pagar-se primeiro, repetindo novamente, eu digo que você tem que fazer coisas que te favorecem num futuro próximo ou num futuro distante ou num curto futuro. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer ao pagar-se primeiro é comprar o seu tempo. Comprar mais tempo, posso assim dizer. Outra coisa é investir em si. Investir em si em termos de conhecimentos, fazer cursos, assistir videoaulas de educação financeira, aquilo que estás a fazer agora. Investir nos certificados de aforro, título de tesouros, ou no S&P 500, fundo de índice de baixos custos, ou então abrir um negócio, começar um negócio novo, empreender, ou então comprar livros que falam sobre autoajuda financeira, desenvolvimento
humanos, do desenvolvimento cognitivo, mentalidade, etc., sucesso, finanças, poupanças. Então, quando eu digo pagar-se primeiro, é nessa expectativa, criar condições que te favoreçam, que te dão vantagem no futuro próximo ou um futuro distante, que te dão vantagem que quando acontecer o azar em que você perde o emprego, você terá como estar salvaguardado porque você pagou-se primeiro ao longo dos anos. Então, quando eu digo que o mais importante quando recebe o salário é pagar-se primeiro, e quando fazeres isso, você vai ver que as coisas na sua vida, num contexto financeiro, começarão a dar certo. Por exemplo, eu acho que é um absurdo quando tu recebes o seu salário e a primeira coisa que você pensa em fazer é pagar a conta dos outros. Pagar os outros ao invés de pagar-se primeiro, porque você foi o detentor, o autor principal da aquisição daquele salário. Foi você que ficou dia e noite, 8 horas de tempo, a trabalhar, acordar cedo, se matar-se. Você quem ficou todo esse tempo aí a dar teu esforço máximo. Então, quando tu recebes o salário, você tem que pagar-se primeiro. Muita gente confunde em pagar-se primeiro com outro contexto que não tem nada a ver. Por exemplo, as pessoas falam, recebi o meu salário, vou comprar um iPhone para mim. Vou comprar novas calças para mim. Vou comprar um novo tênis da Nike para mim. Vou comprar um carro para mim. Eu mereço porque eu acordo às 5 da manhã, vou trabalhar, então eu mereço me mimar. Usam muito o termo, vou mimar-me. Então vou comprar bens materiais que me façam estar mais com estilo. Vou sair, vou beber, vou gastar o meu dinheiro porcamente com prostitutas, com bebidas, com drogas, porque eu mereço. O meu corpo merece esses gastos todos. Isto aqui é um grande erro quando tu pensas desta forma. Obviamente, quando você usa o teu dinheiro para fazer coisas que não te dão vantagem de você estar mais próximo da liberdade financeira, você vai ficar mais próximo da pobreza, entende? Você já não vai encontrar garantia ou segurança, porque muita gente consegue um emprego por causa da segurança, mas quando obtém o valor do emprego, o salário, para gastar por coisas desnecessárias, eles não estão a conseguir segurança, mas sim está a se aprisionar mais ainda. Porque quanto mais ele gastar o seu dinheiro, o seu salário, em coisas que não lhe façam desenvolver financeiramente, mais preso ele vai estar na empresa e mais dependente do salário ele vai continuar a estar. E obviamente ele não vai conseguir atingir a liberdade financeira em nenhum momento. Então, quando eu digo pagar-se primeiro, não é sair para beber com os amigos, não é comprar roupas desnecessárias, comprar iPhones, telemóveis desnecessários, comprar eletrônicos que você não precisa. Quando eu digo pagar-se primeiro, obviamente é você desenvolver as suas finanças, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para si, fazer com que o teu salário multiplique-se. Pode não multiplicar o salário, mas sim você pode ter conhecimento, adquirir conhecimento de como multiplicar o seu salário. Então, pagar-se primeiro, na minha expectativa, é isso. Você desenvolver-se financeiramente. Então, quando tu recebes o salário e pensas em divertir-se, você não estará a pagar-se, estarás a prejudicar-se. E, por exemplo, o mais importante, repito de novo, reitero novamente, quando tu recebes o teu salário, o que tu deves fazer é pagar-se primeiro e não pagar os outros. Quando eu digo pagar os outros, eu digo pagar a conta da casa. Não que você não vai pagar isso, mas isso não vai ser a coisa primordial, importante que tu deves fazer logo ao receber o salário. Esquece de pagar a conta da casa, pagar a renda, esquece de pagar a corrente elétrica, esquece de pagar a água, esquece de pagar o seguro, esquece de pagar a prestação do carro, esquece de pagar os outros. Tudo bem, essas coisas que eu disse te beneficiam. Mas o que te beneficia primeiramente é você fazer com que o seu salário multiplique-se. Então, muitas das vezes você vai receber o salário, vai pagar os outros e você vai se deixar no final. E esse final, quando você dá por si, você vai ver que você, por exemplo, tão logo que você recebeu o dinheiro, tirar logo o valor das suas contas, das suas despesas, você vai ficar com um pouquinho de dinheiro. E esse pouquinho de dinheiro, você se usar para comprar um livro de educação financeira, vai te doer, você vai sentir uma enorme perda. Por quê? Porque você já tirou a maior parte do dinheiro e o que ficou é tão pouco que se você utilizar para comprar
para investir ou para poder investir em conhecimento, comprando um livro, pagando um curso, ou então pagando uma mentoria, ou então comprando um livro, ou então investir no certificados de índice de baixo custos, vai doer-te muito. Você vai sentir que não, estás a pagar o teu último dinheiro e obviamente a tua mente vai bloquear esse desenvolvimento. Você vai dizer não posso pagar isso, mas eu vou preferir, como só fiquei com esse dinheiro, vou comprar um cigarro, vou comprar um café, não, vou comprar um lanche, não, vou comprar uma roupa, vou comprar um telemóvel, um calçados. Por quê? Porque você vai sentir, não, pelo menos se eu comprar o calçado, você vai se sentir realizado. Pelo menos paguei as minhas contas, as minhas despesas, mas sobrei com um dinheiro que me deu para comprar esse tênis e eu consigo, sábado, ir numa balada, numa festa, etc., numa discoteca com esse tênis. Você vai se sentir confortável porque você vai usar o teu último recurso financeiro para comprar algo que você presencia e te satisfaz emocionalmente. Mas isso é uma armadilha em que as pessoas propriamente usam para poder se destruir, autodestruir-se. Entende? Não sei se conseguem me entender. Por essa razão que eu aconselho, primeiramente, depois de você receber o salário, primeira coisa a fazer é pagar-se primeiro. Porque imaginemos, você recebe o salário de 1.000 euros líquidos, vamos supor, 1.000 euros líquidos, ou 800 euros líquidos, vamos falar baixo, 1.000 euros líquidos, vamos lá, 1.000 euros líquidos. E ATT, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Quando você não paga-se primeiro, você estará a destruir-se primeiro. Por quê? Porque primeiramente, quando tu recebes o salário, antes até do salário chegar na sua conta, as pessoas na qual nem sequer trabalharam para si, nem sequer motivaram-te a trabalhar, nem sequer ajudaram-te a trabalhar, nem sequer estavam lá a acordar às 5 da manhã, eles já tiraram a sua parte no salário. E eu digo propriamente de imposto. Quando tu não pagas primeiro, o próprio Estado, antes do dinheiro chegar na sua conta bancária, o Estado já tira a parte dele. Se o Estado que não trabalhou, que não acordou 5 da manhã para ir trabalhar como você fez, tirou a porcentagem dele, o imposto dele, quem é você que não consegue, antes de pagar outras contas, pagar-se primeiro? Vejamos, a vida é uma aprendizagem, todos os dias nós estamos a aprender. E a aprendizagem é constante e é observável, palpável. E só este exemplo em que eu dei, em que o Estado, antes do salário chegar na tua conta, o Estado já tira o imposto dele, a parte dele. É uma aprendizagem que isso pode te ensinar muita coisa. Isso pode te ensinar que antes do salário que você receber, ir em conta dos outros, em pagar sua conta dos outros, eu me refiro em pagar despesas. Você tem que pagar-se primeiro, porque o Estado também já o fez primeiramente antes do salário chegar na tua conta. Então você logo aprende alguma coisa. Então é isso, pessoal. Pague-se primeiro, porque você, quando pagar-se primeiro, estarás a ajudar-se a desenvolver. Se você não pagar-se primeiro, você estará a ajudar-se a se prejudicar. Prejudicar nem sequer é uma ajuda. Então, pessoal, suponhamos, como eu dizia, que você recebe um salário de 1.000 euros líquido. Quando você dizer, não, eu tenho as minhas contas, por exemplo, pago a renda, 500 euros, pago a água, a internet, a luz, no total, a água, a internet, a luz, bate por aí uns 100 euros, vamos supor, 100 euros. Nesse caso, no 1.000 euros menos 500 euros da renda, menos 100 euros, fica por aí 400 euros. Depois diz, não, alimentação, gasto por aí 200 euros, fica por aí mais 200 euros. Depois você pega, não, seguro do automóvel, pago por aí 50 euros, você fica com 150 euros. E depois você fica a pensar, não, depois tenho que pôr combustível, pago mais 50 euros do combustível, tu ficas aí com 100 euros. E esses 100 euros, quando no final você dizer, não, agora vou investir, tu não vais ter a motivação de investir. Por que não vais ter a motivação de investir? Porque esse é o único 100 euros que, se você utilizar para investimento, como investimento é algo que você só adquire as vantagens, os bônus, ou como posso dizer, os ganhos só vêm num futuro, para depois, como os ganhos não são imediatos, você vai doer-te em pegar nesses 100 euros e investir.
Porque se você investir, você vai sentir que trabalhaste de 25 dias ou 22 dias, acordaste todos os dias das 5 horas da manhã e voltaste em casa às 20 ou às 18 horas, você vai ver que se utilizares esses 100 euros para investir, e como investimento é algo que você só colhe os frutos no futuro, você não vai querer investir porque isso vai se sentir como se trabalhasse em vão, trabalhasse só para pagar os outros. Porque a tua consciência, a tua dopamina, a tua adrenalina só vai se sentir satisfeito se você usar o seu salário para um recurso produtivo e esse recurso produtivo tem que te dar, os frutos têm que ser presentes, tem que ser no imediato, agora. Vocês conseguem me entender? É diferente. Mas agora, suponhamos que você, antes de pagar as suas contas, tão logo que você recebe o seu salário, antes de pagar as suas contas, como a conta de casa, etc, 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 tu pegares nesse salário, tirar já os 100 euros e logo investir nos certificados de aforro, ou no S&P 500, ou no fundos de baixo índice, fundo de baixo custos de índices, ou então tipo, fazeres alguma coisa aí, investir, comprar algo para revender no Marketplace, Facebook, no OLX, etc. Não, isso já não vai te doer. Por quê? Porque você vai ver que na tua conta ainda tem 900 euros. Quer dizer que esses 100 euros que tiraste primeiro para pagar-se, investir no teu conhecimento ou num negócio futuro, você não vai te doer, porque você ainda vai sentir a tua psique, a tua mente, mentalmente e psicologicamente, você vai sentir, não, na minha conta ainda está recheada, ainda tem dinheiro, tem 900 euros. Então, tirando 100 para investir, não vai te doer. Entende? Agora, quando você começar a pagar as suas contas, também não vai te doer, porque você vai sentir autorrealizado. Por quê? Porque ao pagar as suas contas, logo você vai sentir obrigatório que tens que pagar, mesmo que não sobrou nada, mas você sentir obrigatório que tens que pagar, porque você vai precisar, querendo ou não, do combustível para o carro, querendo ou não, da renda para continuar a viver na sua casa, querendo ou não, da internet, da luz, da água para continuar a ter as suas necessidades, etc. Então, obviamente, esses pagamentos que vão vir, que são as suas despesas, obrigatoriamente você tem que pagar. Estás a ver? Mas o mais importante é que você já pagou-se primeiro. Tu já tiraste os teus valores, já pegaste nos teus valores e já está investido e já está a crescer, já está a multiplicar. Se estás a pagar, se estás no mercado, no índice de baixo custo, já está a gerar lucro, juros compostos. Se está no certificado de aforro, já está a gerar juros compostos. E é assim que os ricos se tornam ricos. Porque antes de pagarem qualquer coisa, qualquer despesa, eles pagam-se primeiro. Então, pessoal, pague-se primeiro. Quando você paga-se primeiro, você tem menos dores, você tem mais motivação, você tem mais razão para investir. Conseguiram me entender? O quão é importante pagar-se primeiro? Esse é um dos pontos muito fortes que faz com que os homens ricos continuem ricos quando seguem essa regra, e faz com que os pobres continuem pobres quando ignoram essa regra. Então, pessoal, é isso. Pague-se primeiro. E, obviamente, quando tu pagas primeiro, no final das contas, se acontecer um desastre, se porventura, suponhamos que você, tá bem, começasse a trabalhar durante 5 anos numa empresa, e por 5 anos você investiu mensalmente, de forma disciplinada, de forma constante, ou com consistência, mensalmente investir 100 euros. 100 euros. Em um ano, tu terás 1.200 euros. Em 2 anos, terás 2.400 euros. Em 3 anos, terás 3.600 euros. Em 4 anos, terás 4.800 euros. Em 5 anos terás 6.000 euros. Em 5 anos terás 6.000 euros. E depois de 5 anos acontece o desastre em que você vem a perder o emprego. Eu estou a falar no investimento, anulando ainda os juros, porque eu sei que esses 6.000 euros
criando juros compostos, eles podem se transformar em 10 mil euros. Suponhamos que se você for investir no índice, no S&P 500, com um retorno médio anual de 10%, você terá 10 mil euros, ou 11 mil euros, ou 12 mil euros, vamos pôr 12 mil euros. Com 12 mil euros, se porventura você perder o emprego, você conseguirá viver um ano completo, sem trabalhar. Se não quiseres trabalhar. Mas obviamente você estará a usar o dinheiro investido ou guardado, poupado, para os seus recursos, para as suas necessidades. Você não estará a crescer. Mas, por exemplo, você vai ficar um ano sem se preocupar. Ou seja, mesmo que você não fique um ano sem se preocupar, mas a partir do momento em que você é despedido da empresa e perde o emprego, você já não vai ficar com o coração na mão, você já não vai ficar triste, você não vai ficar abalado, já não vai entrar em depressão, porque você sabe que ao longo destes 5 anos em que você trabalhou na empresa, você, sempre que recebias o salário, o que você fazia constantemente era pagar-se primeiro. E o resultado de pagar-se primeiro deu-te estabilidade financeira ou liberdade financeira até um ano. Você pode perder emprego, você já não vai ficar preocupado porque você tem recursos em que te garante uma sobrevivência de um ano, que é muito bom. E que em um ano, procurando um emprego, é mais provável, é mais absoluto que você consegue logo encontrar emprego. Nem vai precisar de um ano. Talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu consegues um outro emprego e melhor. Mas você vai procurar emprego com bastante calma, com bastante paz, porque você sabe que você conseguiu acumular um valor em que te aguenta 1 ou 2 anos, porque você teve a consciência, a mentalidade, o mindset de pagar-se primeiro sempre que recebias o salário. E obviamente, muitas das pessoas que não fazem esse tipo de coisa, que não têm essa disciplina financeira, quando perdem o salário, por não terem onde buscar dinheiro para sobreviver, por não terem como sobreviver, por não terem como ao sustentar-se, eles entram em depressão, alguns suicidam-se, alguns acabam por perder a vida. Por quê? Porque eles sentem-se perdidos, principalmente porque nós, o ser humano, somos uma pessoa muito apegado. Nós se apegamos demais pelas coisas. 5 anos numa empresa, obviamente você consegue se apegar com aquela empresa. E você consegue sentir que aí é o futuro certo. E você consegue se sentir estável, em que obviamente aqui já não vou sair, vou conseguir ficar aqui até se aposentar. E quando o azar vem, bate a porta, você acaba perdendo emprego, você recebendo essa notícia, se você não teve uma disciplina financeira, não pagava-se primeiro quando recebia o salário, você entra em depressão, acaba por perder a vida, acaba por perder o ânimo de trabalhar, você acaba por ficar desgraçado. Por quê? Porque você não teve a inteligência financeira de pagar-se primeiro. Então, pessoal, pague-se primeiro para evitar desastre na sua vida financeira. Primeira coisa que tu deves fazer quando receber o salário, pague-se primeiro. E eu repito de novo a mesma pergunta. Se você optar por esse conselho em que eu acabei de falar aqui, quando tu perderes o emprego de repente, qual será o teu estado emocional, social? Você não vai ter nenhum estado crítico. Você vai se sentir leve e muitas das vezes você vai sentir que é um livramento, que é um sinal para você investir o seu dinheiro poupado, abrir uma empresa, empreender, fazer alguma coisa. Então, pessoal, o conselho de hoje neste vídeo é: já imaginou de repente você perde o emprego? Até quantos meses você consegue ficar sem trabalhar? Até quantos meses tu consegues ficar sem trabalhar, mas conseguir pagar as suas contas? Muita da gente vão dizer: nem consigo 1 mês, nem sequer 1 mês consegue ficar. Mas se você tiver a mentalidade financeira, a inteligência financeira de pagar-se primeiro, você consegue ficar 1 ano sem trabalhar, viver só dos seus juros compostos. Por isso é que eu estou a escrever um livro Enriquecendo com Juros. E deste livro é muito interessante. E eu sempre digo, a cada dia que passa, eu tenho mais ideias muito boas sobre este livro. E estou a implementar mais conteúdos agradáveis, que obviamente quando chegar às mãos dos leitores, os leitores vão se sentir impressionados e vão me agradecer por ter escrevido esse livro com o título Enriqueça com Juros. Então, pessoal, por hoje é tudo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, partilha com os amigos que você quer ver a desenvolverem, comente bastante. Se você tens uma ideia de um tema em que queres que eu aborde, que eu faça uma pesquisa aprofundada e falo aqui de forma natural, assim como faço nos meus vídeos,
Deixa aí abaixo do comentário o tema. Para você que é angolano, português, brasileiro, etc. Eu estou aqui para vos ajudar a alcançar a liberdade financeira, assim como também eu estou a alcançar a minha liberdade financeira. Eu quero que prosperemos juntos. Então, siga o canal, deixa o like, compartilha, guarda o vídeo para ver depois, porque os vídeos são muito longos, são conselhos, os conselhos são longos. E eu digo sempre, vejo comentários de pessoas a dizer que, olha, eu vi o seu vídeo por acaso, mas infelizmente acabei de perder o vídeo porque antes de ver eu não segui o vídeo, não dei o like, não compartilhei, então acabei de perder o vídeo. Então se tu das um like, se tu guardares o vídeo, se tu me seguires, obviamente tu consegues ver o vídeo para depois e não consegues perder, e não vais perder nada dos meus vídeos. Vais estar sempre capacitado financeiramente, que é isso que eu quero transformar numa máquina que atinja a liberdade financeira o mais rápido possível. Então pessoal, muito obrigado, estamos juntos.